Boas-vindas a mais uma análise. Hoje a gente vai mergulhar fundo e desvendar como a sabedoria da filosofia antiga, um movimento artístico super ousado lá dos anos 60 e dados financeiros muito concretos se cruzam. O objetivo é entender uma das maiores epidemias modernas, o esgotamento profissional e esse consumo desenfreado que vemos por aí. Vamos lá? Aqui está o nosso roteiro para esta exploração. Passaremos rapidamente pela ilusão do materialismo, a ética do equilíbrio, o que realmente é o minimalismo, como aplicá-lo na carreira, o seu impacto financeiro e, por fim, a educação para o essencial. Ponto número 1. A ilusão do materialismo. A nossa crise moderna começa basicamente aqui, naquela famosa armadilha do quando. É aquele ciclo mental exaustivo, sabe? A gente vive adiando a felicidade para o futuro. A satisfação fica sempre para quando vier aquela promoção, quando o MBA terminar ou quando finalmente der para comprar aquele carro do ano. E no meio disso tudo, o foco no presente simplesmente evapora. Para entender de onde vem essa exaustão, precisamos olhar para a mentalidade materialista. É a crença bem perigosa de que acumular posses é igual a ter sucesso. Isso acaba criando um ciclo vicioso de stress absurdo. A realização fica amarrada exclusivamente a objetos e a status, o que, ironicamente, suga qualquer pingo de paz ou liberdade duradoura que a gente pudesse ter. E como é que esses valores de status se enraizam tanto na nossa sociedade? Olhar para a educação ajuda a entender o contexto. De um lado temos o sociólogo Pierre Bourdieu, que enxergava as escolas basicamente como engrenagens que só reproduzem hierarquias capitalistas. Já Michael Apple traz um outro olhar, problematizando isso e mostrando a escola como um espaço vivo, com um potencial de resistência e transformação real. Independentemente da visão, ambas as perspectivas nos mostram o quanto o ambiente acaba moldando os nossos valores desde muito cedo. Vamos para a parte 2. A ética do equilíbrio. Tirando um pouco o foco dos nossos problemas atuais, vamos dar um salto lá para a Grécia Antiga. A verdade é que a humanidade já entende os perigos do excesso há milénios. Esta ideia captura bem a essência da coisa. Aristóteles trouxe o conceito do justo meio, que coloca o equilíbrio como o grande antídoto para os extremos, seja a escassez total ou aquela abundância tóxica. Na visão de Aristóteles, a virtude não é o oposto exato de um vício, mas sim o ponto de equilíbrio perfeito entre dois extremos. É genial. A coragem, por exemplo, fica exatamente ali, no meio entre a covardia e a imprudência. A mansidão equilibra a apatia de um lado e a ira do outro. Fica muito claro que o segredo do negócio é priorizar o que é essencial e cortar de vez o excesso. Chegamos então ao nosso terceiro ponto. O que é minimalismo, afinal? Trazendo toda essa sabedoria antiga para os dias de hoje, acompanhar a evolução do minimalismo mostra que as raízes são bem profundas. Tudo começou lá atrás, no desapego estoico e no silêncio do Zen budismo. Depois, nos anos 50 e 60, isso explodiu no cenário da arte em Nova York. Figuras como Donald Judge queriam simplesmente arrancar a complexidade desnecessária das obras de arte. E hoje? Hoje o minimalismo virou uma filosofia de design e um estilo de vida poderosíssimo, justamente em resposta a essa sobrecarga de consumo que a gente vive. O interessante é que o minimalismo moderno não tem nada de passivo. É uma rejeição muito ativa e deliberada do excesso. Trata-se de fazer escolhas intencionais no dia-a-dia. Cortar aquelas compras por impulso significa ganhar mais liberdade, melhorar o foco e, de quebra, gerar um impacto infinitamente mais sustentável para o meio ambiente. Ponto 4. Minimalismo na Cassana. É absolutamente fascinante ver como a gente pode pegar essa filosofia e aplicar direto no ambiente de trabalho. A revista Humanare propõe passos bem práticos. Primeiro, repensar o ambiente corporativo para que deixe de ser apenas um banco de horas e passe a ser um espaço de trocas reais. Segundo, praticar o desapego de cargos antigos ou de conquistas que já não fazem mais sentido. Terceiro, passar a tesoura na burocracia que não serve para nada. E quarto, equilibrar a profissão com experiências fora do escritório. Afinal, a carreira não pode ser a nossa única fonte de realização na vida, concorda? Então, a grande sacada aqui é fazer esse salto psicológico. Largar aquela corrida exaustiva por reconhecimento e status externo e trocar isso por um alinhamento profundo com os próprios valores. É exatamente aí que mora a verdadeira satisfação profissional. É uma mudança de chave fenomenal. Vamos para o ponto 5, o impacto financeiro. E se até agora tudo isso soou um pouco como filosofia abstrata, chegou a hora dos dados concretos. Uma tese de doutorado da PUC-PR de 2025 traz um número impressionante, 610. Esse é o número de participantes brasileiros no estudo. É uma amostra incrivelmente robusta que mostra o peso e a escala do que vamos analisar agora. Aqui está o coração da descoberta estatística.
O minimalismo não traz só paz de espírito, ele melhora ativamente o bem-estar financeiro das pessoas. Por outro lado, aquela busca desenfreada por valores materialistas destrói ativamente essa mesma percepção de bem-estar. É a ciência comprovando a filosofia. Mas o mais legal são as nuances desses dados. O gênero e a renda ajustam um pouco a intensidade desses efeitos, claro, mas observem a variável das dívidas. Ironicamente, o materialismo causa um dano ainda maior à satisfação financeira quando as pessoas estão com as contas totalmente em dia, sem dívida nenhuma. É surreal. Isso prova que, mesmo quando atingimos uma estabilidade total, focar em acumular arruína a sensação de que se tem o suficiente. O ter muito parece que nunca é o bastante. Chegando ao nosso ponto 6, educação para o essencial. Juntando as peças de tudo que vimos para mudar a forma como a nossa sociedade lida com o consumo, a gente precisa mexer na base. A filosofia de Rousseau ilustra isso com perfeição. Uma educação ética de verdade molda nossa capacidade moral de escolher de forma consciente. É sobre desenvolver o discernimento para escolher a liberdade e não a prisão do acúmulo. É literalmente escolher o essencial no lugar do excesso. E hoje em dia, publicações académicas como a revista Dux Educare estão na linha de frente defendendo essa mudança na educação. Eles tratam a ética não como um simples extra, mas como uma parte fundamental e inseparável do ensino. É sobre preparar mentes que vão muito além da instrução técnica, formando pessoas capazes de fazer uma reflexão que pode, de facto, transformar a sociedade. Ao longo desta análise, fomos da sabedoria lá de Aristóteles até a arte de Nova York, cruzando com dados financeiros muito reais e atuais. E a conclusão não podia ser mais clara. A virtude não está na escassez, nem no acúmulo exagerado, mas na intenção de cada escolha. Diante de tudo isso, para alcançarmos a plenitude, qual será o primeiro excesso a ser descartado amanhã para abrir espaço para o que realmente importa? Fica essa reflexão. Até à próxima.